começando aqui a coletiva do presidente com sites da mídia independente. Todos estamos aqui com distanciamento, todos vacinados. A gente vai começar a entrevista com uma abertura do presidente, depois a gente vai encaminhar para as perguntas. Presidente. Bem, companheiros e companheiras, eu não quero considerar isso aqui uma entrevista tradicional. Eu quero considerar isso aqui uma conversa muito verdadeira entre as pessoas mais significativas da chamada imprensa alternativa nesse país, as pessoas que têm lutado para restabelecer o processo de democracia nesse país, as pessoas que têm denunciado constantemente o descalabro do que está acontecendo no Brasil. Então eu acho que vocês devem considerar isso aqui uma conversa em que vocês terão que ser os mais francos possíveis nas perguntas. Não existe veto, não existe censura, não tem pergunta ruim. O que pode ter é resposta não satisfatória, mas isso faz parte das conversas que se tem. Eu queria começar dizendo para vocês que, depois de toda a nossa participação no processo da reconstrução democrática desse país, durante os anos 70, os anos 80, depois das diretas, depois da Constituinte, depois da eleição do primeiro presidente, depois do golpe militar, eu não imaginava que a gente tivesse um retrocesso político na questão da democracia, na questão dos direitos humanos, na questão do direito dos trabalhadores, na questão dos valores de uma sociedade como a gente está tendo agora. Não imaginava. Eu não conseguia imaginar que fosse possível um país que foi capaz de realizar as campanhas das diretas, um país que foi capaz de se tornar protagonista internacional, que em 2008 e 2009 alcançou um patamar de 6ª ou 7ª economia mundial, um país que passou a ser respeitado e pela primeira vez o Brasil não só participou da construção do G20, como foi convidado a participar do G8 junto com a China, com a Índia e com a África do Sul. Eu não imaginava que a gente pudesse retroceder tanto. Hoje o Brasil é um país tratado como se fosse pária na política internacional. Ninguém quer vir aqui, ninguém tem prazer de receber o presidente do Brasil, porque ele não fala democracia, não representa a democracia, ele representa o fake news, representa uma coisa que a gente não estava habituado a ver na história política do mundo e que começou muito fortemente com o Trump nos Estados Unidos, contando 11 mentiras por dia, e o Bolsonaro, que segundo a imprensa tem contado em média 7 mentiras por dia. Um presidente que não tem preocupação de falar com a imprensa, tudo que ele fala é dentro de 4 paredes, transmitido pelas suas redes, para ele falar o que ele quiser, sem ser questionado. Um presidente que montou um governo que não tem nenhuma preocupação em responder às ansiedades do povo brasileiro, às ansiedades da sociedade brasileira com emprego, com saúde, com estudo, com cultura. Ou seja, um presidente que não respeita os valores elementares da democracia, não respeita negros, não respeita sindicalistas, não respeita pequenos produtores rurais, não respeita, a preservação ambiental, não respeita a relação internacional, não respeita 621 mil vítimas, do Covid-19. Você não tem um gesto dele de carinho com as pessoas que sofreram Covid. Um presidente que tem que ser responsabilizado em algum momento da história, pelo menos pela metade das pessoas que morreram, que poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse agido de forma civilizada, se o presidente tivesse agido de forma minimamente
democrática e humanista se tivesse ouvido a ciência, se tivesse ouvido a medicina, se tivesse ouvido os governadores, se tivesse ouvido os secretários de saúde, se tivesse ouvido a Organização Mundial da Saúde, certamente a gente não teria o desastre que nós tivemos com a pandemia no nosso país. Obviamente que todos nós sabemos que não é um governo que vai conseguir acabar com a pandemia. O papel do governo é organizar a sociedade com aquilo que ela tem de especialidade, com aquilo que ela tem de acúmulo de conhecimento científico, para que ela possa minimizar o sofrimento causado por uma pandemia que é mundial. E ele fez questão de destratar tudo aquilo que era possível ser feito, inclusive na escolha dos seus ministros da saúde. Eu nunca vi gente para tratar a doença, para tratar do sofrimento dos outros, para tratar inclusive com crianças. Eu nunca vi gente com tanto descalabro, com tanta falta de humanismo, com tanta falta de afeto, como a gente viu nesses últimos dias. Ou seja, você falar de fazer uma consulta para saber se vai dar vacina nas crianças é uma coisa tão absurda num país que é um país que se tornou respeitado no mundo pela cultura de vacinação que nós aplicamos nesse país, abolindo várias doenças que agora começam a voltar. Então, ou seja, esse é um momento muito delicado, além do desemprego, além da queda do salário, sabe? Além do ferimento, do desrespeito às instituições, e depois uma coisa grave, um presidente que foi eleito dizendo que era preciso abolir a velha política. Eu não conheço na história da República Brasileira, desde Marechal Deodoro da Fonseca, um presidente tão submisso ao Congresso Nacional como está o Bolsonaro hoje. Mas não é submisso a um Congresso Nacional democrático, a um Congresso Nacional que pensa o Brasil desenvolvido, que pensa um Brasil estudado, que pensa um Brasil evoluído. Não. É submisso àquilo que tem de mais atrasado na política brasileira, a ponto de subordinar o orçamento que deve ser dirigido pelo governo federal a um senador eleito por um partido político da base do governo. Ou seja, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Eu poderia pegar o Nassif aqui como o mais experiente de todos nós aqui na cobertura da política para dizer que eu nunca tinha visto, num regime presidencialista, deputados e senadores ter mais influência nas decisões dos investimentos do Estado, sabe, do que o governo federal. Então, assim, é um descalabro. É um país que está sem governo, é um país que não tem orientação para absolutamente nada. Não cuidou do Enem, não cuidou do SISU, não cuidou do ProUni, não cuidou do REUNI, não cuidou do FIES, sabe? Não cuidou do crescimento econômico, não cuidou da indústria, não cuidou do comércio, não cuidou das exportações. Ou seja, você não sabe para que existe governo. É o primeiro momento na história desse país que você não sabe para que existe o governo. Ele não discute nenhum assunto relevante à sociedade brasileira, a não ser discutir os processos de tentar evitar julgamento e investigação da sua própria família, a tentar evitar, sabe, o julgamento do resultado da CPI, que é muito grave o que aconteceu nesse país. Ou seja, então, diante dessa situação, que eu estou aqui me colocando à disposição de vocês, eu tenho dito, embora muitos de vocês não acreditem, que eu ainda não estou candidato a presidente, porque eu vou ter que esperar um tempo para tomar essa decisão. Mas veja, não existe possibilidade de nós não fazermos o sacrifício que for necessário fazer e o esforço que for necessário fazer para a gente recuperar a democracia do Brasil. É preciso que a gente recupere a democracia para que a gente possa colocar a desigualdade na ordem do dia como prioridade de um governo
e não colocar como prioridade o teto de gasto. Para a gente colocar uma discussão do compromisso com a evolução social da sociedade brasileira e deixar no segundo plano o compromisso fiscalista do governo, que tudo faz para garantir dinheiro para pagar ao sistema financeiro e não faz nada para garantir o pagamento da dívida social que é histórica no nosso país. Ou seja, então é preciso juntar nesse país as pessoas que querem conversar sobre o Brasil. O Brasil é um país que precisa efetivamente se dar conta que é plenamente possível melhorar a vida desse povo. É plenamente possível esse povo estudar, é plenamente possível esse povo trabalhar, é plenamente possível esse povo tomar café, almoçar e jantar todo dia. É plenamente a gente voltar a fazer o povo acreditar no seu churrasquinho, na sua cervejinha, na sua costelinha de porco, costela de gado. Quem não comer coma Gleice, quem não comer carne, quem for vegetariano, que coma uma bela salada, que coma um bife de soja, mas que, pelo amor de Deus, a gente tem que devolver ao povo brasileiro o prazer das coisas mais elementares que a gente nunca deveria ter perdido, e nós perdemos tudo. Então eu acho que o sistema financeiro vai ter que aprender, quando sentar para conversar com o presidente, não ficar discutindo apenas os seus interesses. Nós precisamos discutir quem é que está preocupado com os milhões de brasileiros que estão dormindo na rua de forma vergonhosa, coisa que nós tínhamos abolido, sabe, no nosso governo. A gente vai ter que discutir por que a massa salarial tem caído tanto nesse país, diminuindo o poder aquisitivo, e por que 74% das famílias estão endividadas. Essas coisas é importante que a gente comece a fazer perguntas para aqueles que sempre fizeram perguntas para a gente. Porque eu já fui candidato muitas vezes, já perdi muitas eleições e já ganhei algumas. E toda vez que a gente vai num debate, as pessoas se inscrevem para fazer pergunta. E a dívida fiscal? E a dívida pública interna? E a dívida pública externa? E a taxa de juros? Ou seja, ninguém pergunta como é que está vivendo o povo brasileiro. Ninguém pergunta como é que está vivendo o desempregado. Ninguém pergunta como é que está vivendo os milhões e milhões de brasileiros que precisam ter o direito de morar, que está assegurado na Constituição. Então, eu quero dizer para vocês que o dia que eu tomar a decisão, só tem sentido eu tomar a decisão, e eu tenho falado para Gleisi Hoffmann, se eu tiver um compromisso de fé. Um compromisso de fé. Eu não posso querer ser presidente da República para resolver o problema do sistema financeiro, para resolver o problema dos empresários, para resolver o problema daqueles que ficaram mais ricos na pandemia. Só tem uma razão de eu ser candidato a presidente da República. É para tentar provar que esse povo pode voltar a ser feliz, que esse povo pode voltar a sonhar com uma escola técnica, que esse povo pode voltar a sonhar com universidade, que esse povo pode sonhar, sabe, de viajar, de passear, de ter acesso às coisas interessantes, que esse povo pode sonhar um país que não faça o desmatamento. Mas não só cuidar do meio ambiente falando da Amazônia, cuidar do meio ambiente falando da qualidade de vida das pessoas na grande periferia, no esgoto a céu aberto, nas praias poluídas, nas condições de vida que as pessoas vivem na periferia desse país, vivendo em lugares efetivamente desumanizados. Então, é essa discussão que nós temos que fazer para a gente definir que país nós vamos querer. E é plenamente possível, e eu acredito nisso, já fizemos isso, e eu tenho dito uma frase que alguns gostam, outros não gostam, mas que a solução para o país não é muito difícil. A gente tem para solucionar o problema do país, primeiro colocar o pobre no orçamento, e segundo colocar o rico no imposto de renda. São duas soluções que podem resolver o problema desse país. E a outra coisa que nós vamos fazer nesse país é fazer com que a sociedade participe das decisões importantes desse país. Vocês estão lembrados que quando eu fui presidente,
nós fizemos 74 conferências nacionais. Conferência para discutir tudo, inclusive a conferência para discutir a questão da regulação dos meios de comunicação. Nada foi feito da cabeça do presidente ou do ministro da comunicação ou de um ministro. Tudo era discutido. De LGBT, a questão do sindicato, a questão da estrutura sindical. Sabe? Então, é plenamente possível a gente reconstruir uma convivência pacífica na diversidade. Ninguém quer ser unanimidade. Ninguém quer ser o dono da verdade, porque não tem mágica para governar esse país. Esse país precisa de seriedade. Esse país precisa de alguém que converse com o povo, que acredite no povo e que permita que o povo possa ser sujeito da história nas decisões importantes que nós queremos fazer nesse país. A gente não precisa ler o Manifesto Comunista. A gente nem precisava ler o livro verde do Gaddafi. A gente só tem que ler a Constituição brasileira para saber que tudo que a gente quer está estabelecido na Constituição. Então eu quero que vocês saibam que nós vamos fazer valer aquilo que nós já aprovamos, aquilo que nós já conquistamos, para que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro de verdade. A ter orgulho, sabe, de gostar da bandeira brasileira. Não como se ele fosse a bandeira de um partido político. Porque eu tenho orgulho de dizer para vocês, eu tenho um partido que tem uma bandeira e eu tenho orgulho da bandeira vermelha do PT e da estrela do PT. Isso não diminui o orgulho que eu tenho pela bandeira brasileira, pelos valores da minha pátria, pelos valores da minha nação. O que eu não posso é roubar de 213 milhões de brasileiros o símbolo que é de todos, para tentar transformar no símbolo de um partido. Quem tiver partido, que crie juízos, faça música do seu partido, faça uma bandeira do seu partido, faça um manifesto do seu partido, faça um programa do seu partido e diga por que eles criaram um partido. Eu sei por que eu criei o PT. Tenho noção. Eles que façam o mesmo. E aí sim, a gente vai construir um país democrático, com muita divergência, porque a democracia, como eu digo sempre, não é um pacto de silêncio. A democracia é efetivamente uma sociedade em evolução, em movimento, questionando e brigando, lutando, reivindicando, para que ela possa sempre aperfeiçoar a democracia e melhorar suas condições de vida. Dito isso, eu agora me coloco à disposição de vocês para que vocês exerçam a democracia, questionando o quanto vocês quiserem. Obrigado. Mas o senhor imagina uma chapa para derrotar o Bolsonaro, que o PT lidere e que tenha como vice um cara que fez o massacre do Pinheirinho, o cara que perseguiu professores, o cara que bombardeou secundaristas, o cara que pegou e é o principal responsável pelas chacinas que ocorreram na periferia de São Paulo em 2006. Então, eu queria perguntar para o senhor se, em tese, já que não estamos discutindo nomes, se, em tese, o senhor admite uma composição como essa no governo. Não estou falando como aliança. Aliança a gente faz com todo mundo para derrotar o Bolsonaro, mas no governo como vice-presidente. Eu não sei se vocês perceberam que só não tem falado do assunto o Alckmin e eu. Você vê todo mundo falar todo santo dia. Você vê todo mundo dar palpite, mas você não vê uma fala minha, uma fala do Alckmin. Por uma razão simples. O Alckmin saiu do PSDB e não se definiu para que partido ele vai. Ele é um homem que não tem partido hoje. E eu não defini a minha candidatura, então não pode ter nem candidato nem vice. É o óbvio. Tá? Eu queria dizer isso para ficar claro. A segunda coisa é o seguinte: eu não sou candidato para ser protagonista. Eu sou candidato para ganhar as eleições. E sou candidato para ganhar as eleições no momento em que o Brasil está infinitamente pior do que estava em 2003, quando eu tomei posse. Economicamente,
politicamente, socialmente, o Congresso está muito pior do que o Congresso que eu tomei posse em 2003. Ganhar umas eleições é mais fácil do que governar. E governar significa que você tem que adquirir possibilidade muito grande de conversar com as pessoas. Por isso é que nós precisamos fazer alianças. Por isso é que nós precisamos construir parceria. Tá? Eu tive com o governador Alckmin durante 4 anos na presidência que eu fui, porque no outro período foi o Serra, e a minha relação com o Alckmin, ela foi eu não tenho nenhuma divergência da minha relação com o presidente com o Alckmin e nem com o Serra. Tive uma conversa com os dois extraordinária, sabe, na relação entre os entes federados. Nós temos divergência? Temos. Por isso pertencemos a partidos diferentes. Temos visão de mundo diferente? Temos. Mas isso não impede que, se for necessário, que você construa a possibilidade das divergências serem colocadas num canto e você colocar as convergências no outro canto para você poder governar. Eu não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e para governar esse país. Quando a gente fala no vice-presidente, com todas, o Alckmin tem um conjunto de virtudes, é um sujeito leal, é um sujeito de boa índole, mas vamos supor o estresse. O estresse é o seguinte: por alguma razão aí, porque ninguém é invencível ou é eterno, o presidente o senhor deixa a presidência, por alguma razão. Ou seja, tem a situação normal, que é o Lula indo até o final do governo. O Alckmin seria um vice-presidente tão leal quanto o Zé Alencar. E uma outra situação que pode vir a ocorrer, do Lula ter que sair no meio do governo. O projeto Lula nos transformaria num projeto Fernando Henrique Cardoso? O que eu posso dizer para você? Quando você é candidato, você não sabe o que vai te acontecer. O que eu sei que vai acontecer com esse país. Nós vamos ganhar as eleições com um programa. Esse programa será aprovado pelas forças políticas que vão compor a minha aliança política. Quando eu tomei posse em 2003, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte: no nosso governo não tem política de ministros. Não é o ministro que decide fazer uma ponte, um viaduto, e muito menos política de deputado com emenda. No nosso governo, a política será definida pelo governo. Tudo será de todos. E vai ser assim. Então, veja, como eu acho que não vai me acontecer nada, porque eu tenho um compromisso, e acho que Deus vai me ajudar a viver 120 anos, porque já nasceu o cara que vai viver 120 anos e eu fico pensando que pode ser eu, né? Então, eu não penso no pior, eu penso no melhor. Eu penso que eu vou ser eleito presidente se eu for candidato, penso que nós vamos governar esse país e penso que nós vamos recuperar a alma desse país para o povo brasileiro, o orgulho de ser brasileiro. Queria saber como o senhor avalia que os Estados Unidos vão se comportar frente a um processo eleitoral em que, a julgar por hoje, as chances são de que saia do Planalto o presidente que for mais submisso, mais subserviente aos Estados Unidos na história do Brasil, e entre um presidente que, como disse o seu biógrafo Fernando Moraes, saiu da prisão muito mais anti-imperialista. Veja, agora, eu acho que muitas coisas que acontecem no Brasil dependem menos da ingerência dos Estados Unidos e depende mais do complexo de vira-lata da elite brasileira. É ela que permite, é ela que muitas vezes chama esses golpes que você citou para dentro do Brasil. Porque é assim historicamente. É assim historicamente. Quando se dizia, sabe, que os Estados Unidos tinham participação no golpe de 64, todo mundo que dizia isso era chamado de conspirador. Você acredita em conspiração? Você acredita nisso? Aí veio a informação, o telefonema do embaixador americano recebendo ordem do presidente Kennedy para fazer o que tinha que fazer aqui no Brasil.
Então, nós temos fita, nós temos vídeo de procurador americano festejando a minha prisão. Nós temos dados e informações do procurador da Suíça, fazendo toda a canalice que fez. Primeiro, eu trato os Estados Unidos com o respeito que eu acho que eles merecem. Agora, eu quero que eles me tratem com o respeito que o Brasil merece. Eles têm que compreender que o Brasil é o país mais importante da América Latina, é o país maior do ponto de vista da população, é o país maior economicamente, e o Brasil tem interesse em crescer junto com todos os países da América Latina e da América do Sul. E o Brasil pode ser um grande protagonista da América do Sul. O Brasil pode ser um parceiro, porque o Brasil não pode querer crescer sozinho. Nós temos que crescer levando junto conosco os nossos parceiros. A Argentina, o Chile, o Uruguai, Paraguai, o Peru, o Equador, Bolívia, a Colômbia, os países do Caribe. Ou seja, o Brasil tem potencial para isso. O que os Estados Unidos precisam aprender é que o Brasil não é serviçal deles. O Brasil é um país soberano, que define a sua política externa, e da mesma forma que o Brasil respeita a política externa dos Estados Unidos, nós queremos que ele respeite a política externa do Brasil. É só isso. É só isso. Nós não somos quintal de ninguém. O senhor terá paridade total de gênero e raça no seu governo, ou pode assumir conosco aqui um compromisso, pelo menos, de percentuais mínimos de presença de pessoas negras e mulheres no seu ministério? Essa é uma das razões que eu dizia em 2018 que gostaria de votar à presidência da República, porque era preciso a gente fazer coisas que a gente não tinha feito. Tá? Veja, eu acho que quando eu ganhei as eleições em 2003, é preciso que a gente veja o momento histórico para a gente não menosprezar as coisas grandes que foram feitas. Não pense que foi fácil criar o Ministério da Igualdade Racial. Não é uma coisa simples num país que foi o último a abolir a escravidão, o último a fazer a independência, o último a garantir o direito de voto das mulheres, o último a ter uma universidade. Ou seja, nós somos um país que tem um acúmulo de retrocesso e de atraso nos avanços sociais, e nós pagamos um preço por isso. Graças a Deus eu faço parte de um partido político que tudo no partido político é paritário hoje. Tudo no PT. Tudo. É importante você lembrar que há avanços importantes hoje, inclusive a candidatura de mulheres hoje, ela é paritária. A candidatura de mulher tem, inclusive, aporte de verbas, necessária para a gente alavancar o atraso a que a gente foi submetido. Eu acho que nós caminhamos para ver, em algum momento da história desse país, uma maioria de mulheres mandando. Porque quando você fala que só teve isso de negros e de mulher, você esquece de falar que foi no nosso governo que, pela primeira vez, uma mulher virou presidenta da República desse país, e não uma mulher qualquer. Uma mulher que aos 20 anos de idade tinha sido presa, condenada, torturada, e dada como morta para a política. E ela virou presidente da República. Então, isso foi um gesto revolucionário muito grande. E também no governo da Dilma não teve a quantidade de mulheres que a gente poderia ter. Tá? O que eu posso te dizer? Eu não posso, numa entrevista coletiva, falar cota ou falar números. Mas eu posso te dizer que hoje os partidos políticos, trabalham com a ideia, de que as mulheres terão que ter uma participação muito mais forte dentro do partido, nas bancadas dos partidos e dentro do governo, como, sobretudo, o povo, o movimento negro, como a questão dos indígenas. Ou seja, a sociedade ela está caminhando, e o PT é um dos partidos que puxa essa discussão internamente para que a gente possa fazer um governo efetivamente, que respeite a densidade da sociedade brasileira tal como ela é. E essa força que vai ser o meu governo, ela vai ser demonstrada na campanha. Porque na campanha nós vamos querer uma participação bastante paritária, se não, em alguns casos, até majoritariamente pessoas que não participavam muito da vida política desse país. Porque nós vamos montar muitos comitês, nós vamos fazer muitos grupos para criar o programa, e eu vou reeditar as conferências nacionais para a elaboração das políticas públicas, e vou remontar,
sabe, o chamado Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, muito mais paritário agora, muito mais representativo da sociedade brasileira. Sabe, então, você continue escrevendo que você vai ter muita surpresa com o que vai acontecer nesse país. Até porque eu volto a se disputar as eleições com uma consciência de que o governo, o presidente da República não pode tudo. Sabe, eu dizia que quando me perguntavam qual era o grande feito meu no meu governo, eu dizia, o grande feito meu não foi uma obra, foi o povo ter descoberto que ele fazia parte do governo. Foi a inclusão do povo nas decisões. E agora eu acho que nós precisamos transformar o povo, sabe, em sujeito da história. Esse país não é meu, esse país não é teu, esse país é nosso. Então, é esse nosso que envolve negros, índios, desempregados, empregados, sabe? Gente que mora na periferia, o povo sem rua, os catadores de material reciclável. É esse povo, sabe, que tem que ajudar a dizer que país nós queremos crescer. Não é apenas a Avenida Faria Lima. Não é apenas a Bolsa de Valores. Eles também serão ouvidos. Mas ele tem que aprender que tem outros setores importantes para decidir que tipo de Brasil nós vamos querer. Essa é uma das razões pelas quais eu posso ser candidato, que eu quero provar que é possível exercer a democracia na sua plenitude, respeitando a totalidade da sociedade brasileira. Eu gostaria de saber se o senhor e o campo progressista que o acompanha estão se preparando para apresentar para o mundo, para liderar ou para participar de maneira protagonista na construção de um novo modelo de produção industrial, principalmente. O Brasil precisa pensar em recuperar a sua capacidade industrial. A indústria já representou no Brasil 30% do PIB, e hoje a indústria representa de 10% a 11% do PIB, ou seja, significa que a nossa indústria desapareceu. E ela desapareceu porque as pessoas quiseram que ela desaparecesse. Ou seja, tanto as multinacionais começaram afundando as nossas empresas de autopeças, quanto os nossos grandes empresários. A gente tinha empresários nacionalistas, pessoas de envergadura, que eram respeitadas. Eu lembro sempre uma pessoa que não gostava de mim, o Antônio Emílio de Moraes, mas eu nunca deixei de reconhecê-lo como um grande empresário brasileiro, um cara com uma visão nacionalista, com uma visão de soberania da indústria nacional. Os Vilares, sabe, os Mindlin, os Bardella, ou seja, era um conjunto de empresários que pensavam o Brasil. Eles tinham uma noção nacional. Sabe? Isso acabou. Isso, quando eu vejo os empresários brasileiros, é o velho da van, sabe? O que é uma tristeza para o nosso país, ainda vendendo produto chinês, sabe? Não é nem produto brasileiro. Então eu acho que nós temos que pensar, sabe, em que nicho de indústria a gente vai apostar para que esse país possa voltar a ser industrializado. Porque, sabe, nós perdemos a era da indústria automobilística. Nós somos o único país que está entre as 10 economias maiores do mundo que não tem uma indústria automobilística. Nós poderíamos ter tido, mas não quisemos ter ou não deixaram que a gente tivesse. Então, veja, nós temos que pensar. Nós estamos discutindo isso dentro, sabe, da Fundação Perseu Abramo, sabe? Nós temos NAP, que está um núcleo de discutir política industrial. Nós temos que definir que nicho de política industrial a gente vai querer, que tipo de indústria a gente quer fazer crescer. Nós temos plataforma, sabe, de algumas coisas que nós precisamos crescer. O Brasil é um país que era o terceiro produtor de avião do mundo. A terceira indústria de aviação do mundo era a brasileira, a Embraer, que embora a aviônica fosse importada dos Estados Unidos, mas a gente tinha uma participação no mercado respeitável. O Brasil pode votar, apesar da Embraer ter votado porque a Boeing devolveu, mas o Brasil pode escolher algumas coisas, sobretudo agora que nós estamos praticamente na América Latina e na Europa quase que começando do zero. Porque nessa nova indústria da inteligência artificial, nessa famosa indústria digital, nessa famosa indústria de dados, que todo mundo fala e ninguém sabe o que é ainda,
né? A China e os Estados Unidos detêm 90% desse mercado. A Europa e a América Latina têm 10% só. Como é que a gente vai entrar nisso? Você veja a confusão que deu só pelo fato de eu ter dito: está na hora do movimento sindical começar a ficar atento às mudanças trabalhistas que estão acontecendo na Espanha. Você viu que já houve uma gritaria. É por isso que nós fomos o último país a abolir a escravidão. Sabe? E ainda, quando se aboliu a escravidão, sabe, os donos dos escravos queriam que o Estado pagasse indenização. Então essas pessoas não se dão conta que não há democracia sólida se a sociedade não estiver bem estruturada do ponto de vista organizacional. E isso acontece na indústria, que paga um salário, sabe, mais importante, que tem mais valor agregado. Bem, eu te confesso que o único desafio que cabe a mim nesse instante, que sou um leigo em muitas das coisas, é envolver as universidades, envolver os empresários e o Estado para que a gente discuta o que fazer. Eu, no tempo que eu era presidente, nós criamos no BNDES vários núcleos para discutir, sabe, inovação industrial. Essas coisas andam muito pouco, porque os empresários brasileiros não investem em inovação, não investem em pesquisa. Quem investia em pesquisa era a Petrobras. Era o Estado que investia, porque eles não investem. Então nós precisamos, primeiro, fazer uma grande discussão com a sociedade brasileira, o que nós entendemos por uma nova política industrial. Qual é o mercado que a gente pode entrar? O que a gente pode estruturar? E aí eu tenho consciência que se a gente pegar, sabe, os cientistas brasileiros, pegar as nossas universidades, pegar os nossos empresários mais jovens e mais modernos e pegar a gente que tem o governo, a gente pode apresentar. As Forças Armadas no Brasil são um caso perdido ou tem solução, presidente? Olha, nós não podemos julgar as Forças Armadas pelas pessoas que estão no governo Bolsonaro. Eu tive o prazer de conviver com as Forças Armadas durante 8 anos. Eu, sinceramente, tive uma relação de recuperação das Forças Armadas brasileiras. Sabe, a palavra correta é essa. Eles podem colocar lá nos livros deles que o governo do Lula foi o governo de recuperação das Forças Armadas brasileiras, dando a ela um mínimo de dignidade para que ela pudesse cumprir aquilo que está garantido na Constituição. A Força Armada defender a soberania desse país, defender o povo brasileiro contra interesses externos. Foi assim que a gente recuperou pagando o salário mínimo para os recrutas que não recebiam salário mínimo. Foi assim que nós fizemos, dando o direito deles a almoçar, porque quando eu cheguei na presidência, os recrutas eram liberados às 11 horas da manhã, porque não tinha dinheiro para pagar o almoço para os recrutas. Nós garantimos que eles tinham que ficar o dia inteiro e almoçar. Nós criamos o soldado cidadão para dar aos recrutas, no ano que ele estava no Exército, uma profissão e depois tentar no mercado de trabalho sobreviver. Foi assim que nós recuperamos a engenharia do Exército Brasileiro para ajudar a fazer obras em lugares inóspitos, ou seja, e nós transformamos o batalhão de engenharia das Forças Armadas numa empresa poderosa, sabe, para poder nos ajudar, inclusive, a balizar preço na construção civil. Foi assim que nós recuperamos uma parte da Marinha. Fazia anos que a gente não fazia um investimento em Peró no enriquecimento de urânio. Nós fomos lá e garantimos que ia ter dinheiro todo ano para que a gente continuasse aprimorando. Foi assim que nós compramos um navio para substituir aquela vergonha do Barão de Tefé que eu fui visitar na Antártica, não cabia, sabe, nem o pesquisador lá dentro. Eu fiquei com vergonha de ver o tamanho, de ver a pequenez de um navio que eu admirava quando eu via a televisão falar, o Barão de Tefé, não sei das contas, eu achava que era uma coisa grande. Resolvemos comprar navio. Foi assim que nós recuperamos a Força Aérea Brasileira, que não tinha avião para nada. E essas Forças Armadas cumpriram um papel importante durante todo o meu governo e acho que durante o governo da Dilma. Eu não posso balizar as Forças Armadas pelos que estão no governo.
Eu não sei se essa gente que está no governo hoje eram aqueles tenentes que estavam quando se recusaram, sabe, quando o Geisel despediu Frota. Eu não sei se eles faziam parte dessa turma, sabe, mas essa gente não representa as Forças Armadas. Eu estou convencido, por isso que eu não me preocupo muito quando se fala das Forças Armadas, ou seja, que você tem um grupo de aproveitadores hoje. O Pazuello jamais poderia ser general com a formação que ele tem, com a grosseria que ele tem, com a ignorância que ele tem. Não pode um homem daquele chegar a general. Dizer que ele pensou em ir na CPI de farda porque ele seria mais respeitado. As Forças Armadas precisam compreender que não é a farda que mostra o caráter, é a formação deles. É os interesses de defender a soberania nacional. Então eu trabalho com a certeza absoluta, sabe, de que as Forças Armadas não é isso. As Forças Armadas tem gente preocupada com o Brasil, tem gente preocupada com o desenvolvimento do Brasil, tem gente preocupada com a soberania brasileira, tem gente preocupada com a independência do Brasil. E é essas Forças Armadas que nós queremos, sabe, que prevaleça no Brasil. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor recebe essas críticas que são feitas até dentro do PT, essa possibilidade de uma possível aliança com o Alckmin ou com alguém mais à direita do senhor, e se o senhor avançar nessas conversas com o Alckmin, ou se chegar a um acordo com alguém mais à direita do senhor, se para esse acordo isso envolveria negociar pautas como essa que eu citei, questões programáticas defendidas pelo PT. Eu não estou procurando uma aliança ideológica. Sabe, eu não estou procurando uma aliança apenas para ganhar as eleições. Eu estou procurando construir um conjunto de alianças com forças políticas para me ajudarem a fazer a transformação que nós precisamos fazer no Brasil, inclusive se a gente quiser aprovar uma reforma tributária. Eu até não gosto de utilizar a palavra reforma tributária, porque eu já utilizei dezenas de vezes, a gente não consegue fazer. Não sei se o Nassif se lembra, mas em 2007 eu mandei para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que teve o apoio dos 27 governadores de estados, o governador Hélio Serra em São Paulo, que teve o apoio de todos os líderes partidários, que teve o apoio das 27 federações de indústria do Brasil, que teve o apoio de todas as centrais sindicais, e quando chegou no Congresso ela não andou. Porque tem sempre aquele, como o Jânio Quadros chamava, o inimigo, tem uma força oculta que não deixa a política tributária andar. Então, eu estou convencido que é assim, a gente vai precisar, sabe, mudar muita coisa nesse país. A relação com o Congresso Nacional, ela não pode ser uma relação promíscua, ela tem que ser uma relação civilizada, como acontece em vários países do mundo. Sabe, nós temos que mostrar o que é preciso para reconstruir esse país. Se você não pode fazer uma reforma tributária complexa, você pode fazer mudanças de ponto na reforma tributária. Sabe, por exemplo, vamos definir que quem vive de dividendos pague imposto de renda. Vamos definir que quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. Nós temos que definir algumas coisas para dar mais sustentabilidade aos de baixo e para dar mais compromisso com o Brasil, com os de cima. Isso, dito assim, parece difícil, mas eu acho que se a gente sentar para conversar e a gente construir uma força política, eu tenho conversado muito com o PSD do Kassab. Tenho conversado com o Kassab, ou seja, é bem possível que a gente possa construir alguma coisa junto. É bem possível. É bem possível que a gente possa construir o Paulinho da Força Sindical com solidariedade, nós estamos construindo. Nós precisamos construir uma força política capaz de dar sustentação nas mudanças que nós precisamos fazer. O movimento sindical brasileiro, ele não quer uma reforma da estrutura sindical para voltar a ser o que era. Nada, eles querem construir uma coisa nova. E uma coisa nova, a Espanha está dando um exemplo. É a participação do Estado, dos empresários e dos trabalhadores. É isso. É a sociedade encontrando soluções para os seus problemas. E isso eu tenho certeza que qualquer pessoa que vier a ser vice vai contribuir para que a gente faça isso. Você se esquece
que o Zé Alencar era um empresário que tinha uma empresa com 17 mil trabalhadores. Que ele tinha sido presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Que ele tinha sido vice-presidente da CNI. E o Zé Alencar tinha uma visão social altamente moderna, altamente contributiva. E é isso que um vice vai ter que ter num governo meu. Eu não vou escolher um vice para o vice ser contra. Ah, eu quero um vice que seja contra eu. Não. Ninguém faz isso. Presidente, não está na hora de fazer um acordo com a esquerda para que a gente ganhe as eleições primeiro e entender que o senhor precisa governar o país, não é só vencer a eleição, tem que vencer e tem que ter maioria para governar, senão acontece o que aconteceu com a presidente Dilma. Mas me diga, com qual esquerda que eu devo fazer acordo? Porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. O PSB se diz de esquerda, nós estamos trabalhando junto. O PSOL, nós estamos trabalhando junto. Qual é a esquerda que você vislumbra que está fora disso e descontente para me poder conversar? Está dentro do PT. Mas o PT não é problema, o PT é um partido político. O PT, as pessoas têm o prazer e o direito de divergir até que o PT decida. E quando o PT decidir, não tem esquerda nem direita, tem uma posição partidária. E eu queria te dizer, Eduardo, que o Brasil de 2023 será um Brasil, sabe, muito, muito, muito mais destruído do que o Brasil de 2003. Vai precisar de muito mais conversa, de muito mais paciência, de muito mais habilidade para você reconstruir esse país. Porque se fosse fácil reconstruir no grito, já estava resolvido. Eu vou chamar o povo para a rua e vamos fazer. Você sabe que não acontece. Não acontece. O que você precisa é ter inteligência política de você construir as pessoas que podem querer remar junto com você para fazer a travessia oceânica, que não é pequena. Tentando evitar que morra a quantidade de gente que morria no tempo dos navios negreiros. Sabe, tentar fazer a travessia sem perder ninguém e fazendo com que esse país volte a sonhar. A construção de um país novo, com ideias novas, em que a questão ambiental esteja na frente, que a questão do emprego esteja na frente, de que, sabe, a capacidade distributiva desse país esteja na frente. Um país que coloca a desigualdade, nós temos que ficar indignados. Uma coisa que eu fico indignado é a gente perder a capacidade de se dignar. Esse país não está tendo vacinação para criança. Esse país não está tendo material para fazer teste. Esse país não está tendo máscara. Tem gente utilizando máscara de pano que não protege nada. Essa daqui protege. Mas quantos podem utilizar uma dessa que está custando 4 ou 5 reais? Tem gente utilizando máscara de pano achando que está protegendo. Ora, esse país que não tem testagem para a sua população, que a prefeitura não tem dinheiro para testagem, tem um presidente da República que gasta 600 mil reais num avião para trazer um médico da Bahamas para dizer que ele não sabe comer camarão. Não vai ser fácil a reconstrução do país, Eduardo. Não vai ser fácil. E eu estou te dizendo uma coisa, eu sou o único que, se for candidato e ganhar as eleições, eu não posso chegar lá e falar, olha, companheiros, sabe, eu pensei que ia fazer isso, porém, entretanto, eu não tenho que utilizar a palavra nem porém, nem entretanto. Se eu entrar, é para fazer as coisas diferentes nesse país. É isso que o povo tem expectativa. O povo quer mudança de verdade. O povo está com esperança. O povo sabe o que é viver bem. Ninguém acostuma com coisa ruim. Sabe, você não vê ninguém sonhar. Você não vê ninguém ter aspiração de morar numa favela. Ninguém tem aspiração de morar numa palafita. Ninguém tem aspiração de ficar sem comer. A aspiração das pessoas é evoluir. As pessoas não são peão de fábrica porque escolheram, é porque não tem profissão. Se tivesse, eles não seriam peão de fábrica. As pessoas estão catando material reciclável porque não tiveram chance de estudar para ser outra coisa. Então, o que nós temos é que atender essa aspiração da sociedade.
uma aspiração de uma sociedade evoluída a dormir razoavelmente bem. Você acha que alguém tem a aspiração de dormir num quartinho de 2x2, onde ali se cozinha, ali se faz as suas necessidades fisiológicas, ali se faz sexo, com 10, 12 pessoas dormindo no mesmo quarto? Eduardo, eu morei num quarto de cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. Então eu não posso mentir. Eu não posso ganhar aos 76 anos e falar, gente, olha, eu ganhei, mas não dá para fazer as coisas. Desculpa, eu tenho que atender o mercado. Eu preciso atender a Faria Lima. Eu preciso ter responsabilidade fiscal. Eu preciso manter teto de gasto. E o teto de comida? E o teto de emprego? E o teto de salário? E o teto de saúde? Quem é que vai devolver para esse povo? Então, meu caro, é esse cidadão que acaba de ficar emocionado, que quer ser presidente. E se for, é para mudar. Não é para continuar a mesmice. E por isso, companheiros, é o seguinte, eu sei o que vocês fizeram quando eu estava preso. Eu hoje assisto menos vocês do que eu assistia quando eu estava na cadeia. Eu passava o dia vendo vocês. Sabe, todo mundo. Todo mundo. Cansei de ver muitos de vocês, então eu sei a força que vocês deram. Eu sei a força de um lado a Globo, a Veja, o SBT, a Record, a Bandeirante, a Folha, o Estadão, o Globo, colocando a cara desse santo de barro chamado Moro, como se fosse herói nacional. E vocês, os blogueiros sujos, como eles chamavam vocês, sabe, defendendo, sabe, a mim, defendendo a minha causa e a vigília lá no Paraná. Então, é esse país que nós temos que mudar. E a verdade é essa, para mudar, você tem que ter um compromisso. Eu quero que todo mundo saiba, eu não quero mentir para ninguém. Só tem sentido eu voltar a ser presidente desse país se eu tiver um compromisso de que as pessoas vão viver dignamente nesse país. De que o meu compromisso é garantir que as pessoas tenham um prato de feijão e arroz no almoço, com bife acebolado, com ovo, no almoço e na janta, que tem um café com pão com manteiga. Que as pessoas consigam ter uma casinha digna. Mas se não for para fazer isso, então, Lulinha, é melhor pede a conta e vai embora. Deixar a Gleice livre para indicar outro. É para fazer esse país que eu preciso construir uma relação política mais ampla do que o PT. E não mais à esquerda, mas ao centro. E se for o caso, até com setores, sabe, de centro-direita. E eu ainda quero conversar com mais gente. Sabe, eu quero conversar com, sabe, independentemente das pessoas serem de direita ideologicamente, eu quero saber humanamente como é que essa pessoa pensa. Porque tem gente que é conservadora do ponto de vista ideológico, mas tem uma visão humana mais digna. Sabe? Então essa gente toda precisa estar junto para a gente recuperar esse país. Não vai ser uma tarefa fácil. Tá? Uma coisa eu tenho, que é uma relação internacional muito boa. Graças a Deus, nós construímos no nosso governo uma relação forte, muito respeitosa. E isso eu acho que é uma coisa que vai nos ajudar a poder dar um salto de qualidade. Dá para contar com, num futuro governo, uma política de tolerância zero do seu governo, espero que seja o seu governo, uma política de tolerância zero com o genocídio negro e com as invasões de terras indígenas e quilombolas por esses agentes aí do agronegócio e da mineração? Olha, bem curto e não grosso, bem curto e rápido. Eu acho que dá para contar com a ideia de que nós vamos fazer o que for possível e impossível para que a gente definitivamente, sabe, evite o genocídio do povo negro na periferia desse país e do povo pobre como um todo. E a questão indígena está muito ligada à questão ambiental. Ou seja, nós precisamos efetivamente ter a coragem de dizer
que os índios não são intrusos, nós é que somos os intrusos, e que nós precisamos garantir para eles o direito de viver dignamente. Sabe? Isso nós vamos ter que fazer. Já fizemos uma vez e vamos fazer. Porque é importante a gente lembrar como que era o nosso tratamento quando a gente foi governo na questão indígena. E certamente a gente precisa ter consciência que para garantir essas coisas que você pediu, nós precisamos mudar o papel do Estado. Tá? Porque quando a gente fala em violência, ô Laura, a gente pensa na polícia. Sabe? Aí não tem solução. Tá? Porque mais violência, mais polícia, mais violência. O problema é que a violência ela é originária, na minha opinião, da ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações com a comunidade. Se o Estado não está lá gerando emprego, se o Estado não está lá cuidando de água, cuidando de educação, cuidando de saúde, cuidando de lazer, cuidando de cultura, sabe? E o Estado só aparece lá com a polícia de vez em quando, aí não tem solução. Então é preciso que a gente discuta o papel do Estado no cumprimento das suas funções sociais com a sociedade brasileira. Essa, na minha opinião, é a grande solução que a gente vai ter para acabar com a violência tal como nós conhecemos hoje. O senhor considera possível recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento sem recuperar as empresas estatais, sem devolver a Petrobras, que está sendo fatiada, está sendo entregue para o estrangeiro, sem devolver a Petrobras para o povo brasileiro, para ser usada como um instrumento de política energética? É importante que as pessoas sérias nesse país ou no mundo, que estejam preocupadas com a construção do novo mundo, ao tentarem comprar empresas públicas brasileiras privatizadas, levem em conta que a gente vai mudar de governo e que a gente vai rediscutir esse assunto. Porque eu sou daqueles que defendem um Estado forte. O Estado forte não significa um Estado autoritário, porque eu não quero um Estado autoritário. Eu quero um Estado forte, aquele Estado que seja capaz de induzir o desenvolvimento do país. Um Estado que tenha força de cobrar impostos daqueles que ganham mais para fazer investimento em desenvolvimento industrial. Todo mundo sabe que quando teve a crise mais aguda, eu era favorável a expandir a base monetária para que a gente pudesse ter um projeto de desenvolvimento nesse país. Sabe, o que a gente não pode é continuar mais um século dizendo que a gente não pode crescer, que a gente não pode se desenvolver porque o país não cresce. O país só vai crescer se o Estado quiser que cresça. Não é que o Estado pode tudo, o Estado pode ser o indutor. O Estado pode convencer empresários, o Estado pode ter linha de crédito de longo prazo para fazer obra de infraestrutura. O BNDES tem que voltar a funcionar para o desenvolvimento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. É para isso que serve o Estado. Então eu quero que as pessoas saibam que esse ser humano que vos fala defende um Estado, que tenha força para ser indutor de políticas públicas na área social e políticas públicas na área do desenvolvimento. Vou fazer uma campanha leve, uma campanha simpática, não vou fazer jogo rasteiro, não vou ficar respondendo mentira do Bolsonaro, não vou dar importância para o boneco de barro chamado Moro. Não vou dar, eu vou tentar fazer uma campanha conversando com o povo brasileiro. Quem quiser mentir, quem quiser ofender, pode fazer. A minha campanha será no mais alto nível, como foram as outras que eu fiz. Porque se você fizer uma campanha em baixo nível, você vai governar em baixo nível. Então, de coração, muito obrigado a vocês, muito obrigado por tudo que vocês representam para mim. É muito mais do que vocês possam imaginar.